Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pelo PET Saúde e Interprofissionalidade na UFMA Campus Pinheiro. Esta live está sendo organizada pelo Grupo Saúde da Mulher, um dos 5 grupos tutoriais do programa. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que esta live está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube PET Saúde UFMA de Pinheiro. Pedimos gentilmente que desliguem a sua câmera e o seu microfone para promover uma melhor qualidade ao evento. E as perguntas ao palestrante podem ser realizadas através do nosso chat. Bom, a palestra de hoje é intitulada Saúde Mental em Tempos de Pandemia, Realidade Atual e Perspectivas Futuras. O que vamos fazer? E será ministrada pelo nosso querido professor e psicólogo Dr. João Cabral, graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor de Medicina e Enfermagem na Universidade Federal da UFMA e psicólogo do CAISI na Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada, professor João, por aceitar o nosso convite e passo a palavra ao senhor. Boa noite, obrigado, Érica. Estão me ouvindo bem, todos? Eu que agradeço pelo convite, Sim, professor. A professora Ana Carine, os demais alunos do Grupo Saúde da Mulher e todos do PET, sob a coordenação da professora Sara, que já me deu as boas-vindas também. Então, é sempre bom estar contribuindo com esse projeto e que bom estar com vocês, né? Os alunos aí da medicina, da enfermagem, outros alunos que possam estar presentes, outros colegas profissionais também, alguns professores. É sempre bom estarmos juntos, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo. A princípio, quando a Anne me comentou sobre, e me convidou sobre a fazer a live, e aí a temática, pensar numa temática, eu digo, bom, vamos trazer o que é aquilo que está nos incomodando, que, embora pareça ser redundante e repetitivo, não é, porque ainda, muita gente, ou podemos dizer que a maioria das pessoas ainda não se acostumaram, e eu não sei se a gente vai se acostumar, a gente pode talvez se ajustar melhor os nossos comportamentos, mas andar de máscara, ter medidas protetivas de higiene, ainda são coisas muito estranhas. Talvez no Oriente, alguns países já andavam de máscara, já se protegiam isso de outras formas, de outras situações. Para a gente, isso é muito novo aqui no Ocidente, principalmente num país como o nosso, um país tropical. Mas é preciso que a gente aprenda a conviver, e quando a gente pergunta, né, e aí, o que a gente pode fazer, né, o que a gente vai fazer? Enfim, a gente vai tentar se ajustar a isso de uma forma, e é a partir dessa perspectiva que eu vou tentar trazer algumas colaborações nesse aspecto, a partir da função de psicólogo, como a Érica falou, eu sou psicólogo, sou professor, e é nessa perspectiva que eu vou tentar escrever, discutir, refletir algumas coisas junto com vocês, né? Prometo que eu não vou abusar muito no tempo, até porque o excesso da live também é prejudicial, não sei se vocês já acompanharam, mas nós temos aí alguns artigos que estão dizendo também que o excesso das lives é prejudicial. Eu acredito, como qualquer tipo de excesso em nossas vidas, é sempre prejudicial. Enfim, espero contribuir com essas reflexões, e a proposta é refletir sobre a nossa rotina nesses últimos meses, de como será e por quanto tempo, se é que sabemos, até quando vamos viver com essa pandemia, ou nos comportarmos, ou apresentar um comportamento de pós-pandemia.
que a gente pode chamar de pós-pandemia, né? A gente, por exemplo, ainda não está vivendo uma pós-pandemia. Talvez alguns outros lugares, provavelmente já temos outros lugares que já estão no que a gente pode chamar pós-pandemia. Nós estamos nos preparando para ela. Eu não sei nem se a gente consegue se preparar falando de uma perspectiva psicológica, né? Se a gente se prepara para alguma coisa. A gente, às vezes, tenta se organizar, mas a gente nunca está preparado. A gente nunca está preparado para a vida, nunca está preparado para a morte. A gente vive, a gente se organiza como a gente pode, e para isso é que a gente tem um funcionamento psíquico, para se organizar melhor, mas se preparar, porque a gente não fala de uma completude, né? A gente fala de um sujeito que dá falta, nós somos sujeitos de falta, nós não somos completos, nessa perspectiva. Bom, então já estamos falando de pós-pandemia, porém esse período ainda não chegou em todos os lugares, assim como a Covid não chegou de uma única vez. Mas já é motivo de preocupação. Não vou discutir conceitos aqui, terminologias, ou tratados de psiquiatria ou de psicopatologia, mas refletir um pouco sobre a saúde mental a partir de um ponto de vista psicológico, neste caso o meu, e de alguns referenciais que aqui utilizarei. E que não é uma verdade absoluta, enfim, o que a gente está falando. Ameaças rondaram nossa saúde mental. Já para alguns, não apenas rondou, ela pegou de fato, ou seja, afetou. Alguns adoeceram mentalmente. E assim, é motivo de preocupação o nosso comportamento, pandemia e pós-pandemia. Mas para tentarmos compreendê-lo, é necessário ainda falarmos de nossos comportamentos na pandemia. Quero lembrar aqui de vocês que em dezembro passado, mais precisamente 31 de dezembro, eu acho que todos vocês estavam, né? Conseguem se lembrar, data que marca simbolicamente um momento no qual planejamos, prometemos, fazemos desejos, pedimos coisas boas, que fazem parte de um ritual de passagem para a chegada do Ano Novo. Lembram dessa data, 31 de dezembro de 2019, aguardando 2020? Tenho quase que total certeza que nenhum de nós aqui imaginávamos que passaríamos pelo que estamos vivendo. Para ser mais preciso, embora alguns lugares, fevereiro é o marco para a chegada da pandemia. Por exemplo, o primeiro caso no Brasil foi registrado dia 26 de fevereiro. Mas para nós, pelo menos aqui no Maranhão, é o mês de março, quando fomos pegos quase de surpresa e informados que deveríamos ficar em nossas casas, porque lá fora tinha uma ameaça invisível e que todos, na sua grande maioria, poderiam ser infectados. Então, assim, e aí eu me refiro talvez um pouco a nós, da comunidade acadêmica, quando a maioria aqui de nós somos acadêmicos, professores, alunos, colegas, e isso me faz me referir a esse momento. A gente vinha de umas férias longas, de um período que estava se ajustando na academia, mais precisamente na nossa universidade, e, de repente, nós temos 2 semanas de aula, e a terceira semana nós não podemos nem voltar para lá, porque já disseram, já não fomos informados que éramos para ficar em casa. Isso altera toda a nossa rotina. Bom, e a princípio, isso nos causou um certo espanto, mas nenhum desconforto, né, nesse primeiro momento. Porém, março vai chegando ao fim, e com ele a nossa rotina de testar, trocar novas receitas, fazer comentários, às vezes esdrúxulos, fazer até xixi sobre a pandemia. Isso foi o começo de março. Eu lembro que no grupo do CAISI, onde é o outro meu trabalho do município, a gente postava fotos de comidas que a gente fazia, de quem fazia um hambúrguer diferente, caseiro, enfim, coisas desse primeiro momento que eu estou me referindo. Até então, nada ameaçador ficar em casa. Afinal de contas, a gente estava em casa. Estávamos aparentemente tranquilos. Mas isso muda de cenário quando São Luís, ou melhor, o Maranhão, entra na estatística. No tal lockdown, pessoas próximas, conhecidas, familiares começam a adoecer e alguns chegam a óbito.
Ficar em casa é a condição, e com ela vem desconfortos emocionais, quadros de ansiedade, angústia, medo, tristeza, choro fácil, sintomas depressivos, enfim, começamos a imaginar o pior. Aqui me lembra Avicena, pai da medicina, que lá no final eu faço uma referência maior para ele, quando nos diz que boa parte do nosso adoecimento é imaginário. E a gente imagina que adoece e é o pior. Então, o caos se instala, ou melhor, a desordem, só que desta vez ela é uma desordem mental. Profissionais de saúde começam a adoecer mentalmente, e o panorama da saúde mental no mundo é afetado. É afetado e, contudo, alterado. É preciso pensar em outras estratégias, em outras intervenções psicossociais. De start, começamos a viver uma nova rotina, um grande ato em nossas vidas. O tempo não parou e não temos garantia de nada. É preciso saber viver, e mais do que nunca desta vez, meus queridos, um dia de cada vez. Nos núcleos familiares, alguns se integram, se ajustam, e outras agressões são centrais. Rituais de higiene, de limpeza, nos levam a comportamentos quase que obsessivos. É preciso manter o distanciamento social, para outros o isolamento é determinante. A quarentena está instalada, e com ela, o se dar conta de coisas que antes não pensávamos é frequente. O futuro nunca foi tão imaginado, e ao mesmo tempo causador de muitos medos e desconfortos. Medo de adoecer, medo de morrer, até porque, nesse morrer, o morto não era velado. O caixão era fechado, o ritual de velório era impedido aos familiares. O luto aí pode estar mais comprometido e, consequentemente, uma ameaça à saúde mental. Então, se a gente analisar essa situação, temos distanciamento, isolamento, quarentena, adoecimento mental, adoecimento por outros motivos, adoecimento por Covid, que foi o que causou todo essa desordem, todos esses transtornos, e por que não dizer esse adoecimento que abalou e que afetou a nossa saúde mental, do qual estamos falando. Aí, nesse momento, eu peço a colaboração da professora Anne, para que a gente entre com alguns slides e depois a gente volta a continua com a nossa fala. Esse momento, eu acho que foi para a gente pensar nisso. O que eu vou apresentar nos slides seria apenas uma forma mais, talvez, sistemática ou talvez mais didática do que eu falei. Pode passar, professora Anne. Obrigado. É consensual que devemos discutir sobre a importância de conhecer o novo momento da saúde mental no mundo, como isso está revolucionando e impactando a vida das pessoas, as nossas carreiras e profissões. Isso mudou, porque mudou a forma de adoecimento, novas formas de adoecer, mudou a forma de intervenções também na vida de algumas pessoas, e aí eu não estou me referindo aqui somente a psicólogos e psiquiatras, a equipe de profissionais, uma equipe multiprofissional que compõe especificamente os locais onde as pessoas buscam tratamento psíquico, psicológico, psiquiátrico, os CAPs, os SNAFs, enfim, os centros de referências de alguma forma. Isso impactou não só a vida das pessoas, mas também a carreira desses profissionais. Pode passar. As novas abordagens em saúde mental são a porta de entrada para quem deseja aprimorar a si mesmo, conhecer além do tradicional e evoluir profissionalmente, sempre em busca de ajudar os outros. Pode passar. Essas novas abordagens têm demonstrado excelentes resultados. É o que a gente vem falando, e é a proposta que os CAPs, né, a partir das diretrizes do SUS, dos princípios utilizados, a utilização não apenas da medicação,
né? Não deixar que o paciente seja tratado apenas pela medicação, pelo tratamento medicamentoso. Ele não é a única forma de tratamento, mas a utilização de música, da arte, do diálogo, da construção de soluções em conjunto com as pessoas, tem mudado a vida e construído a autonomia ao usuário, aquele que busca ajuda nesses centros de referência ou quando vê que sua saúde mental está comprometida. Pode passar, professora. Núcleos voltados para tratamento são centrados, não centrados somente na medicação. A gente tem exemplos de países como Finlândia, Austrália, Dinamarca, Brasil, outros países que já estão adotando essa nova abordagem de trabalhar na saúde mental. Eu acredito que com esse novo comportamento que se espera a partir de agora, nessa pós-pandemia, isso seja muito mais efetivo, mais evidente. Continua, professor. É preciso pensar numa saúde mental, numa subjetividade sem a patologização e sem o tecnicismo. É importante lembrar ainda que, diante desse contexto atípico que estamos vivendo, o profissional de psicologia exerce um papel fundamental de referência ao cuidado na saúde mental da população em todas as áreas de atuação. Pode passar. E aí eu me lembro aqui, antes de começar os próximos slides, que aí uma dessas situações que muda, aí no caso do profissional de psicologia, é o atendimento online. A gente observava que alguns colegas em outros estados, não sei, aqui no Maranhão, se já faziam isso, aqui eu desconheço, não sei se, enfim, mas alguns já faziam e às vezes até os alunos perguntavam, professor, você faz terapia online, alguma coisa? Eu tinha as minhas considerações a respeito disso, né? E aí, de repente, o conselho baixa uma normativa que a gente poderia fazer nesse momento, e é o que a gente ainda encontra até o momento, né? E aí, nessa situação, eu trouxe algumas ações que, com base no Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, eu trago algumas concepções apenas para que a gente reflita sobre elas. Pode passar, professora. Segundo o Conselho, né, acolhimento das demandas individuais, a gente poderia fazer, medos, fobias, ansiedade, etc., refletir sobre o impacto de possíveis mudanças de hábitos e implicações emocionais no contexto, reflexão e orientação sobre as implicações psicológicas decorrentes do isolamento social. As pessoas sofreram muito com esse isolamento, na sua grande maioria. Pode passar, professora. Reflexão acerca de que, apesar de atingir e vulnerabilizar todas as pessoas, as consequências, riscos e danos de uma situação de pandemia não são iguais, reforçando que grande parte da nossa população está desassistida e não possui acesso a cuidados mínimos e a proteção adequada. A gente teve que se deparar também. Essa pandemia traz para a gente e declara, escancara, entendeu? A diferença social entre as pessoas, né? E revela, talvez de uma forma muito, para a gente que se preocupa, que a gente tem um outro olhar, muito gritante mesmo e decepcionante a forma como estava organizada a nossa saúde e a nossa educação no nosso país. Pode passar? Oferecimento de cuidado e atenção psicológica, considerando o contexto que cada pessoa está inserida e seus marcadores sociais em relação à sua condição socioeconômica e financeira, de gênero, de raça, etc. Divulgação de informações precisas de modo a não causar pânico na população. Isso é fundamental. Se você não puder contribuir, não contribua causando pânico na população, o desespero maior nas pessoas. Como reconhecer alguns sintomas, estresse, ansiedade, que talvez foram os sintomas que se queixaram, que a gente ouviu mais, as pessoas, enfim, pelo menos, aqueles que eu recebi mais, eu acho que não foi só baseado na minha experiência, mas de colegas próximos que eu pude compartilhar, e psicólogos, né, o estresse, a ansiedade, angústia que vem aí junto também, foram os mais comuns. Aí eu trouxe aqui alguns sinais, enfim, físicos, mas me destacando mais nos sinais emocionais. Vamos lá, por favor.
Sinais físicos, falta de ar, ausência na ausência de um resfriado ou outro problema respiratório, dor de cabeça, dores musculares, aumento de batimento cardíaco, alterações drásticas do apetite e do sono, falta ou excesso dele, má digestão, sensação de queimação ou peso no estômago. Esses são alguns sinais de ansiedade e sintomas físicos. Não quer dizer que a pessoa apresentou todos os sintomas, todos esses sintomas. Isso é diversificado de uma pessoa para pessoa, de acordo com o organismo de cada um. Continue, professora. Diarreia, prisão de ventre, cansaço e falta de energia, tensão muscular, dores em geral sem causa aparente, tremores, piora no quadro geral de quem já tem uma doença, né? Quando você já tem uma doença pré-existente, um quadro de estresse ou de ansiedade, ele é muito mais complicado, mais comprometedor. Pode passar. Nós temos alguns sinais emocionais muito evidentes, emoções excessivas e persistentes de tristeza. E é importante lembrar que esse quadro de tristeza, inicialmente, não deve ser confundido com um quadro depressivo. Raiva, culpa, medo ou preocupação. A culpa, medo, esses aí são bem presentes. Humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele. Aí eu até lembro aqui, né, a história de eu não estou doente, eu não estou emocionalmente doente, nem mentalmente doente, nem psiquiatricamente falando doente, eu estou apenas nervoso, com o nervo à flor da pele. Isso é uma expressão para representar a representação social da loucura, né? Na realidade, as pessoas dizem que não estão loucas, nem doentes mentais, estão apenas nervosas, né? Por isso, falando aqui, na realidade, o comprometimento é mental, é psíquico, ou psiquiátrico. Indiferença afetiva, uma sensação de tanto faz, de estar frio afetivamente, pode passar. Alguns sinais comportamentais, discussões e perda de paciência com as pessoas, evitar expressar e compartilhar sentimentos, aumento ou abuso de substâncias, remédios, álcool, cigarro e drogas, violência e agitação. Pode passar, professor. Nós também temos os sinais cognitivos, né, em casos de ansiedade, de estresse, dificuldade de lembrar informações e ter brancos de memória, ausências, lapsos, dificuldade de concentração nas tarefas, dificuldade de tomar decisões, confusão, pensamentos repetitivos e intrusivos que invadem a mente sobre temas desagradáveis. Pode passar. Algumas estratégias de enfrentamento para reduzir esse estresse e essa ansiedade. Esse é um grande desafio. Pode passar, professora. Dar conta da minha vida, sentir-me competente e eficaz no que eu faço. Esse começa por aí, né? A gente tentar dar conta disso, sentir competente e eficaz. E não é de um esmero da perfeição, não é disso, mas de uma possibilidade da gente dar conta das nossas questões. Isso é fundamental. Sinto medo de confundir os sintomas comuns de outros problemas, febre, por exemplo, com os sintomas da Covid, está infectado, as pessoas começaram a sentir isso. Tenho receio de procurar estabelecimentos de saúde devido ao medo de ser infectado enquanto sou atendido, né? As pessoas passaram a apresentar isso. Tenho medo de ser infectado e infectar outros, sobretudo quando o modo de transmissão da Covid não está 100% claro. Pode passar. Continuando. Sinto medo de reviver a experiência de uma epidemia ou doença anterior. Tenho sentimentos de desamparo, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento, né? Isso é muito comum. Esse talvez seja um dos grandes desafios nossos, a gente poder saber ficar em casa sem se sentir desamparado. Estar em casa é uma forma de proteção, mas não pode e não deve ser confundido com o desamparo ou a solitude, né, a solidão de uma forma mais ampla. Mas isso foi o que mais aconteceu, né? As pessoas se sentiram isoladas, embora pedir isolamento social, distanciamento social, que há uma diferença aí, mas isso gerou, na grande maioria das pessoas, principalmente nos idosos, um desamparo muito grande. Sinto-me sobrecarregado com os cuidados informais da família, que limitam o meu trabalho e as minhas oportunidades econômicas.
podem passar. Sinto-me vulnerável a proteger quem amo. Tenho medo da deterioração da saúde mental e física dos indivíduos vulneráveis, adultos mais velhos e pessoas com deficiência, se cuidadores estiverem de quarentena. Tenho medo de não dar conta de sustentar financeiramente minha família. Tudo isso, né, veio nesse período. Pode passar, professora. É preferível lidar. O que posso fazer, né? Buscar informações e algumas soluções de problemas. É preferível lidar de forma mais ativa com problemas e desafios nesse momento. Procure agir de modo planejado, com esforço, persistência e determinação. Pode-se buscar informações confiáveis e baseadas em evidências para aumentar a situação de controle e competência. Lembrar que você conseguiu dar conta de problemas difíceis no passado ajuda a ter maior confiança em si mesmo agora. Claro que nós não vivemos nenhuma pandemia, mas talvez nós tivemos dores ou momentos difíceis que podem servir de experiência para enfrentar melhor esse desafio de hoje. Pode passar, professora. Sugestões. Busque informações sobre o que fazer para se cuidar e cuidar de outros. Escolha fontes de informação confiáveis e procure saber a procedência de notícias que recebe. Essa parece ser tão batida, essa informação, esse item, mas é um item que as pessoas têm noção, mas as pessoas, é o que mais elas não fazem, porque é aquilo que a gente mais vê são pessoas, além de disseminar, acompanham e ainda acreditam em fake news. Use sites oficiais, como o da Organização Mundial da Saúde, da OMS, do Ministério da Saúde, além de continuar passando receitas, né? Receitas e sobre a cura para o Covid. Evite ficar o dia todo checando as mídias sociais, o WhatsApp, Facebook, Instagram, por exemplo, ou lendo jornais e ouvindo notícias para não haver sobrecarga de informações. Fazer isso pode te deixar mais estressado e ansioso, por isso é importante delimitar o momento e um horário específico para isso. Isso também a gente tem dado, eu faço questão de citar isso, porque esse foi o que eu mais utilizei com os meus pacientes idosos do CAISI, essa orientação. Pode passar. Preencha seu tempo com informações otimistas e atividades prazerosas. Pense em como deixar suas tarefas mais prazerosas. Busque um ambiente tranquilo, faça um chá ou algo que te dê conforto para sentir mais capaz de realizar as tarefas. Planeje atividades para o dia que não sobrecarreguem seu corpo e sua mente. Separe horários para trabalhar, lazer e interação familiar. Inclua na sua rotina ações de autocuidado, exercício físico, meditação, relaxamento, uma alimentação saudável, incluindo frutas e verduras. Beba uma quantidade adequada de água diariamente. Aqui tem sugestões não só emocionais, psíquicas, mas também de um modo geral. Afinal de contas, nós não estamos aqui falando de duas coisas distintas, de um organismo que tem uma mente e corpo separados, mas sim de uma interação. Vocês que são meus alunos sabem que é essa perspectiva que eu venho defendendo e discutindo. Pode passar, professora. Faça uma lista das tarefas por ordem de prioridade, procure resolvê-las uma a uma. Pode ser necessário dizer não para algumas demandas, não urgentes em algum momento. Pois é, nem tudo é urgente. As pessoas têm a mania de achar que tudo é para ontem. Tem coisas que não são para ontem, então, tem coisas que podem ser feitas daqui a 2 dias, tem coisas que é para hoje, e a gente precisa aprender com isso. Talvez essa pandemia veio também para que a gente tire um proveito de sermos melhores humanos, no sentido da palavra. Uma boa dica para manter o foco é estabelecer pequenas recompensas após a finalização de cada tarefa, como assistir a um episódio de sua série favorita, ou ficar alguns minutos com seu animal de estimação. Usar alimentos como recompensa não é uma boa opção. Vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Pode aí ter um outro problema, né? Chegar à obesidade, ficar gordo, enfim, não é uma boa.
Se você está preocupado com sua situação financeira, uma boa dica é organizar uma tabela com seus ganhos e seus gastos. Estabeleça que gastos são essenciais e quais podem ser cortados. Pode passar. Acredite, desculpa, professora, só faltou um lá. Acredite que pode fazer algo para melhorar a forma como está lidando com tudo isso. A gente sempre... Pode passar, professora. Busque pessoas que possam acolher a sua demanda emocional. Use as videochamadas para se conectar com as pessoas. Então, assim, essa ideia de que você não está sozinho, não está desamparado, embora você possa estar só em sua casa, utilize a tecnologia. Hoje em dia é viável, é possível, embora a gente também tenha uma parte da população que não tem acesso, mas as pessoas têm como ainda não se, usar recursos para não se sentir desamparadas ou isoladas do mundo, nesse sentido, né? Dedique as suas tarefas à família. Se estiver angustiado, triste ou ansioso, busque conversar com pessoas que geralmente têm uma postura mais otimista frente às dificuldades. Você não pode buscar uma pessoa para conversar se ela está com mais dificuldades do que você, entendeu? Se você não pode ajudá-la, então você está com dificuldades, então busque alguém que você saiba ouvir algumas opiniões ou ideias mais otimistas, mais reflexivas, que possam ajudar você. Dedique as suas tarefas aí à família, aceite o apoio emocional quando oferecido e ofereça apoio sempre que puder. Essa pandemia trouxe isso também. Embora de uma forma muito discreta ainda, mas trouxe, escancarou, muita gente adoeceu, e isso veio também às pessoas, mas muita gente adoeceu, mas muita gente ainda não sabe aceitar o apoio emocional. Sabe por quê? Porque ele ainda não aceita para si que ele precisa desse apoio emocional. Ainda isso vem com um grande preconceito ainda, tanto no sentido psicológico, do apoio psicoterapêutico, quanto do apoio psiquiátrico. Isso ainda se vê muito. E olha que nós estamos falando numa época em que a saúde mental foi ameaçada e as pessoas precisam desse tipo de ajuda, mas mesmo assim as pessoas ainda são muito tímidas, né, para não dizer uma dificuldade maior, de admitir que precisam de apoio emocional ou de ajuda psiquiátrica, se for o caso. Pode passar. Peça auxílio para tarefas ou demandas emocionais e ofereça auxílio a quem puder. Experimente outras formas de se expressar, como pinturas, desenho, escrita, música ou dança. Expresse suas emoções e sentimentos. Promova a expressão de sentimentos de seus familiares, crianças, adolescentes e idosos podem necessitar de auxílio para expressar preocupações e angústias. Promova a expressão de sentimentos de seus familiares. Crianças, adolescentes e idosos podem necessitar de auxílio, um auxílio maior para expressar preocupações e angústia. Eles não expressam, não manifestam isso como, enfim, de uma outra faixa etária podem expressar. Para que as coisas melhorem, reze, pratique o ritual religioso de sua crença, caso você seja adepto de alguma religião. Para que aqueles que são, é também uma recomendação, uma sugestão, abuse, né, no sentido melhor da palavra, de seu lado religioso, do seu ritual religioso. Pode passar? Busque momentos de conexão emocional consigo mesmo. Conhecer seu mundo interno, suas próprias emoções e seus pensamentos pode ser um primeiro passo para ter ações mais voluntárias frente ao estresse. Use recursos como práticas de meditação que promovem essa conexão. Se você percebe que não está dando conta das tarefas devido a sentimentos negativos, como ansiedade, pânico, tristeza, raiva, busque apoio especializado. Psicólogos e psiquiatras, há uma possibilidade de realização de atendimento online desses profissionais. Como eu citei no início, né, esses profissionais estão fazendo esse tipo de atendimento online. Professora, dê uma paradinha aí, tira o slide, depois a gente volta e eu retomo aqui a minha fala. Então, tudo isso que nós estamos falando, enfim, de todo esse comportamento que nós estamos apresentando, isso vem fragilizando e afetando a nossa capacidade de adaptação. E isso tudo
vai impactar o nosso sistema imunológico e a nossa condição de equilíbrio mental, que são essenciais para enfrentar nossa situação do dia a dia. Então, se essa pandemia afetou o nosso sistema imunológico e afeta também a nossa condição de equilíbrio, obviamente, a minha capacidade de enfrentar as situações vai estar abalada, comprometida também. E aí, meus queridos, o que vamos fazer? Nós temos que aprender a dividir espaços, mesmo que eles sejam reduzidos. Essa é uma grande tarefa nossa, dividir espaços hoje em dia. Divida também, doe, compartilhe com aqueles que têm menos ou os que não têm nada. Não use o isolamento ou o distanciamento para justificar a falta de altruísmo. Todos podem precisar de ajuda, você também. Todos deficientes, gays, negros, de qualquer tipo de minorias, etc. Não se sinta incapaz de lidar com tudo isso. Afinal, é de sua vida que estamos falando, é de nossa vida que estamos falando. Mesmo que seja um grande desafio, uma tarefa não muito fácil, dar conta de tudo isso agora. É preciso que nos demos conta. Porque é assim que temos que nos comportar de agora em diante. Não há fórmulas nem receitas, mas há sugestões, há recomendações e também informações, intervenções psicoterapêuticas e tratamentos auxiliares que podem lhe ajudar, caso seja necessário. É preciso que sejamos melhores seres humanos, melhores filhos, melhores pais, melhores profissionais, melhores mães, melhores irmãos, melhores profissionais, melhores professores, alunos, enfim, a condição que nós estamos aqui. É preciso que nós aprendamos com essa nova forma de viver neste mundo pós-pandemia. Professora, volte para o slide. Pode passar, professor. Aqui tem alguma relação, uma relação de quem precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, esse material vai ficar disponível, Centro de Valorização da Vida, o Disque Saúde, um site aí que psicólogos atendem online. Pode passar, professora. Algumas referências, todas essas cartilhas e esse material eu tenho disponível também em PDF, se vocês precisarem eu posso disponibilizar para o grupo da professora Anne Carine, e vocês podem compartilhar, pode passar, professora. E quando eu estava, né, elaborando isso, e aí eu gostei muito de ter ouvido essa fala, fiquei muito impressionado e curioso com essa fala de Avicena, que é o pai da medicina moderna. A imaginação é a metade da doença. Então, isso nos faz pensar que, assim, quando a gente adoece, o imaginar o pior da doença, que a grande maioria das pessoas imaginam isso, é o que nos faz mais doente. Então, a imaginação é a metade da doença, mas ele diz a tranquilidade é a metade do remédio. O remédio faz um efeito, mas a tranquilidade tem um outro efeito. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, se a gente tiver paciência, a gente já vai ter uma certa cura para esperar mais um pouco uma vacina para a cura do Covid. Gente, obrigado. Muito obrigada, professor João. Excelente palestra. E, nesse momento, eu convido a Cleice, que irá fazer algumas perguntas dos participantes da live, né, que nós temos algumas perguntas aqui para o senhor. Cleice, por favor. Boa noite, professor João. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso querido professor João
pela excelente palestra, principalmente desse tema que é muito importante no momento em que estamos vivendo. Uhum. E agora vamos abrir para as perguntas que foram enviadas aqui pelo chat. A primeira pergunta é da Érica Rocha. Ela perguntou: como lidar com pacientes exaltados que não acreditam que o teste para a Covid deu negativo, por pensar que o diagnóstico médico está errado? Olha, assim, eu acho que se fez um exame, né, aí tem um comportamento alterado da pessoa, mas assim, deu um exame e ele acha que, me parece que ele acreditava que ele teria, né, teria que dar positivo e não negativo. Acho que se pode tentar repetir, né? Às vezes a orientação assim, vamos levar em um outro laboratório, fazer de novo, é convencer. Deixa eu dar um exemplo. Tinha uma pessoa próxima na família que fez a tomografia, não deu nada, mas teve sintomas leves de Covid, mas a pessoa insistia com o médico que não acreditava que que a ansiedade, a falta de ar poderia ser isso. Então, ele foi preciso, ele disse assim, então, ele queria ir a um pneumologista, ele queria a opinião de um pneumologista, porque ele não ficou satisfeito. E aí ele foi, o pneumologista examinou o material, fez uma consulta com ele, e não teve nada, ele saiu e ficou mais relaxado, entendeu? Então, às vezes, uma outra opinião de um outro profissional, às vezes, o que a gente costuma recomendar? Que às vezes até 3 opiniões são necessárias, né? Porque isso influencia muito também, né, a percepção do profissional, a empatia do profissional, diz muito da credibilidade disso. Eu acredito que pode ser uma sugestão, uma recomendação. Pelo menos o que eu entendi foi isso, né, que a pessoa não teve uma dificuldade de aceitar negativa, achando que tinha, então vamos fazer esse exame em outro lugar, né? Não sei se era isso, Érica. Sim, era isso mesmo, professor. Uhum. Obrigada. Certo. A segunda pergunta é da Karine Freitas. Ela perguntou: como lidar com pacientes autistas em idade escolar que estão sofrendo pela mudança de rotina e pela cobrança do EAD? Eu estou sorrindo, né, para que eu não possa, eu compartilho essa angústia com você. Em que sentido? Eu tenho um sobrinho que tem comportamentos, características autistas, leves, mas que tem apresentado uma angústia frequente por conta desse momento. E aí a gente tem lançado, né, enfim, os pais têm me procurado, e a gente tem orientado, assim, lançando mão de estratégias em casa mesmo, de passeios, de atividades em casa, o máximo que você puder, né, e olha que ele já é um adolescente, porque, assim, não é fácil. Se para nós, vamos nos colocar no lugar, né, tentar colocar isso, né, imagine para uma criança que tem uma concepção de mundo mais introspectiva, como é característico no autista, e de repente ele percebe que há uma mudança de rotina, que para eles, isso é algo bem ameaçador, porque eles reagem de forma muito agressiva a rotinas, a mudanças de rotina. Então, o que a gente tem recomendado é abusar de situações, né, de lançar mão de estratégias, como passeios, atividades que você possa lançar em casa, porque, pode passear, você sabe que em alguns lugares você pode ir, o que a gente tem ouvido e o que a gente tem recomendado é não ir para aglomeração, né, mas a gente pode estar lançando mão de algumas estratégias, porque algumas atividades de algumas escolas, as crianças autistas não conseguem acompanhar. Isso tem sido também, tem especialistas na área que têm discutido isso como um problema muito sério, porque as crianças, não só as crianças autistas, mas crianças que apresentam outros tipos de deficiências, ficaram muito mais impedidas de acompanhar, foram excluídas, literalmente, desse processo agora de educação online, né,
Então, eu sugiro e recomendo que, enfim, atividades outras que você possa estar próximo nesse momento deles, entendeu? De uma forma muito mais. Mais alguma outra questão? Se tiver algum comentário, algum outro colega que estiver presente também, pode ficar, Gleice, pode falar. Certo. Andressa Ribeiro. Como podemos lidar com a dor da perda nesse momento de pandemia? Bom, a dor da perda, né? Eu até falei que, assim, não sei como é que foi aí a perda, mas se ela não foi uma perda, se ela foi uma perda de um velório, de alguém que perdeu, que você nem acompanhou, e isso deve realmente tem componentes aí que fazem esse luto, essa perda ser muito mais difícil. Enfim, nós, de um modo geral, a gente recomenda que um luto, em média, de 6 meses a 1 ano, você consegue, né, com uma questão de tempo, elaborar o seu luto, da sua perda, né, aí, de uma forma tranquila. Quando que a gente chama isso de luto saudável, que é aquele luto que todos nós, quando perdemos alguma coisa, alguém, a gente passa. Quando isso extrapola um tempo, quando isso começa a apresentar certos comportamentos que você percebe que alterou aquilo que era a tua rotina, e aí eu oriento e recomendo, peça ajuda de um profissional. Peça ajuda, uma intervenção. Se você começou a perceber que isso está alterando a sua rotina, porque o que a gente pode perceber de uma mudança de comportamento, a hora que você busca uma ajuda, é quando esse comportamento ele passa, que antes não era apresentado, ele passa a ser apresentado de uma forma frequente. Então, você está dizendo, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está saindo bem, que eu não estou me comportando, eu não fazia isso, eu estou fazendo com certa frequência. Se você se dá conta disso e se observa, pode ser hora de pedir ajuda. Mesmo, principalmente se for um luto aí, nessas condições que a gente está discutindo. O Felipe Teles. O Brasil nunca passou por uma tragédia desse porte, diferente dos países da América do Sul, ou como o Chile, que tem muitos desastres naturais. Outros países já estiveram em guerras que moldaram sua sociedade. Você acha que o vírus irá moldar as futuras gerações, inclusive no Brasil? Olha, primeiro eu quero agradecer ao meu colega e meu amigo, entendeu? Felipe Teles, nosso professor, também já colaborou conosco aqui na UFMA de Pinheiro. E valeu, meu amigo, um abraço para você. Olha, meu caro Felipe, eu não sei até que ponto nossas futuras gerações, e por nós sermos um país tropical, se isso vai influenciar muito as nossas gerações. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei ainda, eu tenho lido pouca coisa, nós fomos o primeiro país da América, né, o primeiro país tropical a apresentar, a ter o Covid, né, as pessoas adoecerem, e eu não sei até que ponto nossas futuras gerações serão influenciadas por isso. Eu acredito que as futuras gerações talvez vão se comportar de uma forma que daqui a 20, 30 anos, quem está aqui com numa faixa etária aqui de 10, 15 anos, vai ter apenas uma lembrança disso, entendeu? Vai ser apenas uma lembrança. Eu não vejo que isso vai influenciar a nossa futura geração. Aqui no Brasil, eu não vejo dessa forma. Eu acho que não. Nós somos um país, talvez, muito caloroso, muito afetuoso para algumas coisas, mas ainda nós carecemos de muitos outros comportamentos para sermos melhores, né? Talvez mais humanos, enfim, dessa perspectiva de fazer valer, talvez até uma questão mesmo, até governamental, política mesmo, que influencie nesse comportamento nosso, ou dessa geração, que não prepara um terreno de hoje para o amanhã. A gente não tem isso, como às vezes a gente costuma ver em outros países, e isso é que me preocupa. Então, talvez nesse sentido,
essas gerações, isso vai influenciar pouco nessa geração, porque vai passar, vai passar. Talvez a gente vai ficar com muito mais alguma sequela nesse sentido, não sei nem se talvez o termo fosse sequela, mas talvez nós, dessa geração mais adulta, isso possa ter sido ser mais impactante para nós do que para eles, para essa geração mais nova. Se você puder colaborar também, meu amigo, aí... Muito bem, professor. Vamos seguindo. O Marquinho Vale. As abordagens terapêuticas virtuais têm a mesma eficácia quanto as presenciais? Vocês, psicólogos, precisam de alguma readequação? Marquinhos, isso é bem discutido nesse sentido assim, cada psicólogo tem, enfim, quem trabalha com abordagens diferentes, né, isso, nós temos aí várias abordagens, as cognitivos comportamentais, as comportamentais humanistas, enfim, as terapias humanistas, a psicanálise, as psicodinâmicas, gestaltes, né, enfim, tem abordagens diferentes e técnicas que se diferenciam, mas eu vou dar um exemplo com base na psicanálise, que é aqui eu acabo tendo uma influência maior, enfim. Os alunos perguntavam para mim, professor, é possível fazer, talvez eu precise trazer um pouco essa história, é possível fazer uma terapia online? E isso vocês perguntavam quando perguntavam para mim de telemedicina, né, e que hoje foi possível, eu me lembro que na primeira turma que se formou, eu levei um artigo para a gente discutir sobre telemedicina no Brasil, e aí eles fizeram essa pergunta sobre atendimento psicológico. E aí, assim, é possível? É possível. Talvez seja diferente, né, um paciente que a gente tem, que a gente já começou a ter um vínculo terapêutico, que a gente começou presencial, e depois você continua atendendo ele online. Há uma diferença, talvez, no paciente que você, pela primeira vez, vai atender online. Agora, isso depende também do tempo de tratamento. Agora, o que a gente está falando é que, nesse momento de pandemia, a maioria desses atendimentos, eles estão sendo, talvez, e aí, baseado utilizando umas técnicas que a gente chama de psicoterapia breve, elas estão sendo mais breves, elas estão sendo mais imediatas nesse momento. Por exemplo, no call center, que eu estou utilizando esse serviço do call center, do município, que é um serviço que foi estruturado para atender os funcionários do município, da rede do município, que estão trabalhando na linha de frente, ou que se afastaram por alguma razão, por conta da doença, do Covid, da Covid-19, e aí o que aconteceu? Eu estou fazendo parte dessa equipe. Então, chega a lista de pessoas que pediram afastamento pelo Sereste, e lá nós ligamos para eles, ou eles ligavam para esse número e nós atendíamos. Então, assim, não havia o que a gente chama de vínculo terapêutico, no sentido que, assim, não houve um atendimento presencial, mas isso foi possível formar, porque havia uma escuta. Eu acho que a escuta, independente de abordagem, ela é fundamental para organizar o que a gente chama de setting terapêutico, mesmo sendo à distância. Então, é possível. É possível que você faça isso, e aí eu digo hoje, mudou a tua forma de pensar, professor? Mudou. O que não quer dizer que a partir de agora eu não vou atender mais ninguém presencialmente, eu só vou atender online. Não. Eu vou continuar atendendo presencial, mas mudou a minha forma de pensar. É possível, sim, fazer. E eu vou adiantar mais ainda, Marquinhos. Nós ajudamos muitas pessoas e estamos ajudando muitas ainda por telefone ou de uma outra forma no WhatsApp. É possível, sim. Muito bem. A Cristiane Araújo. Professor, como diferenciar se a causa dos sintomas citados é de origem psicológica ou patológica?
Só repete para mim, por favor. Como diferenciar se a causa dos sintomas citados é de origem psicológica ou patológica? Não, a patologia já é doença. Eu acho que a gente só pode identificar se ela tem uma causa aí somente psicológica ou psicogênica, no caso orgânica, entendeu? Tudo. Mas um transtorno psíquico ou psiquiátrico já nos diz de uma patologia, né? Patologia é doença, né? O que a gente, quando eu falei lá, a patologização, é que nós temos uma tendência, principalmente na nossa medicina, e na nossa psiquiatria, de medicalização, né? Claro, eu não estou me referindo que todos os psiquiatras fazem isso, mas há uma tendência de que você não escuta subjetivamente o doente mental. Você escuta o médico, o psiquiatra, claro, não são todos, mas há uma tendência a medicalizar, ou seja, você não escuta a história do doente, a loucura, o seu delírio, o seu discurso, isso é que eu tenho falado em saúde mental, principalmente com os alunos do internato. Então, é preciso escutar isso. Às vezes, numa primeira fala inicial, já vai medicalizando, né? E isso que é um comportamento de medicalização, de patologização, de um tecnicismo exacerbado, entendeu? E é disso que a gente fala. Então, assim, agora, é possível, sim, a gente identificar um transtorno que é só psíquico, é um transtorno que está tendo uma influência maior no comportamento e alterando, ou com um sintoma físico, é possível também fazer isso, mas hoje em dia a gente tem uma tendência a acreditar que boa parte dos nossos sintomas são psicossomáticos, eles têm origens orgânicas e origens psíquicas, boa parte dos nossos sintomas estão aí, nessa estrutura. A Lívia Reis. Como lidar com a negação da realidade pela população atualmente? É difícil, né? Você negar o que está acontecendo é a mesma coisa aquelas pessoas que não acreditavam que o homem foi à Lua, e entre outras coisas, né? Nós temos pessoas desse tipo, né? Recentemente eu assisti uma reportagem que as pessoas que não iam usar máscara, e um advogado em São Paulo entrando na justiça para ele ter o direito de que ele não era obrigado a usar máscara. Nós vamos ter sempre pessoas que vão negar qualquer tipo de comportamento. E a professora Lívia, que deve ser a Lívia Reis, é professora, eu acho que aí acho que a gente precisa de estratégias de convencimento, de fazer, não sei a idade dessa pessoa, não sei o que tipo, ver que tipo, o que está se passando, tentar escutar as razões dessa pessoa que leva a se negar, né, a usar uma medida de proteção. Algum tempo atrás, outro dia, foi um aluno da medicina que me falou que a mãe negava, tinha dificuldades de obedecer às normas de higiene, porque achava que isso era um exagero, e ele, como aluno da medicina e trazendo isso, ele ficou, enfim, muito dividido em como orientar essa mãe. Então, assim, as pessoas chegam a nos surpreender com suas reações. Alguns comportamentos a gente vai conseguir ajudar algumas pessoas através de uma simples conversa, de uma orientação, outras vão ser mais difíceis, a gente talvez vai ter que lançar mão de estratégias, ou às vezes, até mesmo, respeitar e aceitar a negação do outro. Nós não somos milagre, né? Não vamos resolver o milagre de todos, né? E não é esse o nosso objetivo. E, lamentavelmente, por isso é que é tão difícil lidar com aquilo que nós falamos, com o funcionamento psíquico, com o que é subjetivo das pessoas, com a subjetividade. Muito bem. O Edson Costa falou. Primeiramente, parabéns pela palestra, professor João. E ele pergunta: um indivíduo que consegue manter um equilíbrio emocional neste momento, mas em contrapartida está em convívio com uma pessoa abalada psicologicamente e que tem crise de ansiedade, como esse indivíduo deve proceder para ajudar e melhorar o convívio? Olha, ele deixou bem claro que ele está bem, né, mas está convivendo com uma pessoa.
talvez os mecanismos que estejam, os instrumentos ou os mecanismos de defesa que essa pessoa está usando, não sejam os mesmos, nem sejam viáveis para essa outra pessoa que está tendo dificuldade de melhorar. E me parece que a pessoa está preocupada, talvez até com, não sei, até consigo mesmo, né? Porque, assim, vai ter um momento que ela não vai mais saber o que fazer e pode até estar se sentindo doente, começar a ficar doente por conta que não consegue ajudar o outro. Primeiro que você tem que ter um limite para você, né? Talvez até pegando um pouco carona, a gente não vai conseguir resolver e ajudar todo mundo. Tem uma coisa aí que é muito usual na nossa psicologia, a gente vai ter que saber lidar com a não condição de resolver todos os problemas. Porque nós temos, o que a gente tem muito, pessoas que começam o tratamento e que depois abandonam. A gente, às vezes, no serviço público, pelo menos onde eu tenho feito, a gente, às vezes, entra em contato 3 vezes para saber o que aconteceu e depois a pessoa... Enfim, tem uma coisa que nos impede. A pessoa diz, eu não quero mais, eu não vou mais fazer. Então, assim, é preciso respeitar isso numa pessoa. Agora, a gente oferece as condições. Você quer ajuda? Você quer uma ajuda profissional? Porque, olha, eu posso te ajudar até aqui, né? Mas, a partir daí, isso há um limite para mim, né? No caso aí dessa pessoa. Então, assim, que tipo de ajuda a gente pode buscar? Nós temos outras formas de ajuda. Se você quer realmente estar preocupado em ajudar, e para que você não fique também doente, preservar a sua saúde mental, busque outras formas de ajudar essa pessoa, de repente levando essa pessoa para um serviço online, de terapia, alguma outra coisa. Enfim, eu acho que é possível isso, né? Até para que não tenha 2 pessoas doentes em casa, né? Já que você consegue ter essa visão de que o outro precisa de ajuda, isso já é um bom começo. Então, busque ajuda. De repente, quem sabe, num serviço desses online, você consegue ajudar essa pessoa. Mais alguma, Cleice? A professora Anne falou de uma estabilidade na internet, mas... Certo. Está me escutando, professor? Estou escutando, sim, pode falar. A nossa querida Anne Carinho perguntou. Primeiro ela afirmou, o medo é normal e aceitável. Quando ele sai do controle, quais os sinais físicos e o pânico, como reconhecer? Bom, tem uma coisa aí que acompanha esse medo também faz a gente perder sono, viu? Então, se a gente começa a ficar, né, batimentos cardíacos, não é isso? Sudorese pode aparecer, tem aí um quadro de ansiedade que ele vem junto com medo. Eu lembro que alguém, outro dia da minha família, disse que estava com areia no pé, né, sentindo uma areia no pé. Areia no pé, sensação de areia no pé, gente, é ansiedade, né? Parece assim que você, quando limpa e começa a suar aquele excesso, isso pode ser um sinal de uma ansiedade que está acompanhada aí com um medo, com um certo medo de alguma situação. Então, você tem sinais físicos bem evidentes, né, que vão estar juntos, aí, né, em algumas situações, com o medo, com acordar assustado às vezes, o sono intermitente, você não consegue dormir, então a gente fica atento a isso. Você começa a fazer comportamentos, às vezes você começa a ficar agressivo com o outro, ou então você evita ter conversas longas, você quer ficar mais calado, e aí a pessoa percebe que você está mais moribundo, mais introspectivo. Então, tem várias situações. Não há um comportamento, existe N situações, né, alguns comportamentos, mas nem todos esses comportamentos são característicos ao mesmo tempo com uma única pessoa, e são diferenciados. Mas é importante a gente observar batimentos cardíacos, medo, dificuldade de dormir à noite, são bem característicos logo de início, né? As pessoas apresentam isso, a sudorese, às vezes nas mãos, nos pés, nas extremidades, né? Os membros superiores, mãos e pés, às vezes só nos pés, às vezes só na mão, e tem pessoas que apresentam nas duas ao mesmo tempo.
e ficar atento a isso, né? Agora, vejam bem, é importante também, não assim, eu estou com um quadro de ansiedade, um pouquinho, veja bem, às vezes você já tinha essa ansiedade, ela só está se manifestando agora, e pode ser também só uma coisa passageira, não é, sentiu ansiedade, sentiu um pouquinho de medo, eu estou um pouco ansioso, gente, ansiedade, todos nós temos, né? É bom ter um pouquinho, ela sempre tem, né? Assim como os artistas costumam dizer, né? Sempre que eu vou fazer um show, assim, é a mesma coisa. A gente, num primeiro dia de aula, né? Ainda há pouco, quando eu estava me organizando, né? Porque a gente não se prepara, estava me organizando para a live, né? Aí às 5h40 eu sentei aqui no computador, aí já comecei a falar com a professora Anne, né? Mas eu já tinha me organizado, enfim, o cuidado, a aparência, a iluminação, todo aquele cuidado da orientação da professora e do grupo de vocês, que foi passado. Então, a gente fica com aquela, mas é uma ansiedade que é controlável, é algo assim, que vem junto com uma expectativa. Agora, a intensidade desses quadros, é preciso que elas sejam revistas, né? Ou se busque ajuda profissional especializada. Certo. A professora Maiara Soares. Qual sua orientação para ajudar uma criança dentro do espectro do autista que está em pânico, não aceitando sair de casa, ligar TV ou com medo do coronavírus? Olha, primeiro, assim, essa criança está com medo, né? Tem que ver essa idade dessa criança e o nível de autismo, né? O nível da doença, porque tem algumas crianças que nem estão se dando conta do que está acontecendo em termos de Covid, embora elas estão vivendo a mudança e a alteração da rotina, mas algumas crianças não sabem que é porque teve uma pandemia, não se dão conta disso, né? Alguns sabem, dependendo da idade, e também do nível, né? Nós temos aí os níveis que diferenciam. Então, é importante ver isso. E que tipo de informação está sendo dada para essa criança, se ela está com medo disso? É importante a gente observar, né? Às vezes, os comentários dos adultos, as falas dos adultos, perto das crianças, e às vezes eles não têm nem essa intenção de fazer isso, mas não se lembram que a criança está perto, que pode escutar isso e entender de uma forma equivocada. É importante a gente ter muito cuidado. Então, assim, se a criança está tendo, veja com a criança o que ela sabe sobre isso, por que ela está tendo medo, o que ela escutou, né? Converse com essa criança. Me parece já é uma criança que você está dizendo que a pessoa está dizendo que apresentou esse medo, o que ela sabe sobre o Covid, que ela está com medo de sair. Alguém deve ter colocado isso, ela deve ter ouvido ou presenciado alguém com medo de sair. Isso não veio assim à toa, principalmente uma criança. É importante, então, investigar o que essa criança sabe sobre isso, onde ela ouviu isso, enfim, eu acho que temos mecanismos de explicar como isso aconteceu, por que está acontecendo, que a gente pode, em determinadas situações, sair, mas sair com medidas protetivas, enfim, com todos os cuidados. Eu acho que é importante saber, investigar de onde vê esse medo aí, essa informação, porque ela está fantasiando alguma coisa aí com base numa informação que deram para ela, que ela recebeu ou que ela escutou em algum lugar. É importante investigar isso. É bem diferente de uma pessoa que tem 15 anos, que tem um nível leve de autismo, que sabe que ele não está tendo aula porque tem uma pandemia, que tem Covid, e ele sabe se dá conta disso, como eu me dou conta, como você está se dando. Agora, pode ser que o meu amigo, vizinho, tem as mesmas condições que nós de informação, mas ele apresentou um quadro de ansiedade maior do que o meu, ou maior do que o da professora Anne, digamos assim. Então, isso é diferente, né? Isso pode vir diferente. Anne Carinho. Por que temos a percepção que algumas pessoas estão oferecendo o seu melhor e outras o seu pior? Exemplo, o aumento dos casos de violência contra a mulher e crianças.
Eu entendia o final, que é um número maior de aumento de violência, né, contra as mulheres e crianças. Só repete para mim o começo, o que ela está questionando isso. Você repete para mim, por favor, Cris? Certo. Porque temos a percepção que algumas pessoas estão oferecendo o seu melhor e outras o seu pior. Professora, não é percepção. Realmente está acontecendo, né? Algumas pessoas realmente estão, inclusive até as campanhas, né, no caso aí da violência contra a mulher, né, a campanha que lançaram agora, que é com o X, né, de batom na mão, uma campanha muito bonita, por sinal, de uma mensagem muito, muito forte. Então, realmente, não é uma só percepção, é de fato, é um fato, na realidade. Está acontecendo o maior número de violência, como lá no começo da minha fala, eu falei que em alguns lares as agressões são centrais. E aí eu me referi um pouco a isso também, né? Porque eles passaram a conviver, e aí alguns casais, enfim, ao contrário de que pudessem se interagir melhor, viver, aumentou o número de violência contra a mulher. Então, não é uma percepção, é um fato verídico, é uma realidade, infelizmente. E, consequentemente, também em crianças, né? Alguns pais, a gente até viu isso no começo como uma piadinha, né? Eu vou pagar os professores porque é melhor a criança na escola do que em casa, porque passaram a conviver, porque, enfim, e alguns pais realmente não têm estrutura, às vezes perdem, enfim, por alguma razão, a paciência ou a condição de ser pai, ou não exercer adequadamente essa função, e acabam sendo agressivos. Não justifica de forma alguma, entendeu? Esses pais precisam exercer melhor a sua função. Ser pai, ser mãe são funções, a função paterna, a função materna, e é de sua responsabilidade, né? Assim como a função de ser marido, de ser companheiro, né, e de tratar bem o outro, de amar, né? Até por isso que eu falei no final, né? Precisamos ser melhores amantes, melhores namorados, melhores filhos, melhores amigos, enfim. A gente pode ser melhor. É verdade, professor João. A Érica Rocha. Professor, o que o senhor acha que ocorre com as pessoas que ainda negam a gravidade da pandemia? Seria um mecanismo de defesa? Sim, para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. É um mecanismo de defesa, de achar que agora, para algumas pessoas, às vezes, isso pode ser, eu não vejo como mecanismo de defesa, mas um mecanismo de oposição, né? Eu nem diria que isso talvez seja um comportamento desafiador opositor, que é muito comum em adolescentes, né? Mas quando é adulto, mas talvez tenha características de um comportamento desafiador opositor, né? Aquilo do contra, né? Que ele precisa por alguma razão. Mas em alguns é um mecanismo de defesa, você nega. É como alguém que nega um luto, uma perda, enfim, e a negação é um mecanismo de defesa, com certeza. Está lá um dos mecanismos de defesa que Freud apresenta, mecanismo de defesa do ego. Anne Carinho. Como trabalhar com as equipes de saúde nesse momento de pandemia? As estratégias mudam para as equipes da atenção básica e do hospital? Sim, nós temos que acompanhar essas mudanças, né? As estratégias, as intervenções psicossociais, né? De saúde mental e atenção psicossocial. Eu até falei disso numa live que foi com a enfermagem, que teve a minha participação, a participação da professora Sara e do professor Leandro, Leonardo Leandro, se não me engano, Mozinho, professor Mozinho, eu me lembrei do sobrenome, e a gente falava exatamente dessas estratégias e intervenções a partir das equipes de profissionais, equipes de saúde, e elas mudam e elas têm que acompanhar, e é importante, assim, nessa equipe, não é só
a responsabilidade do psicólogo e do psiquiatra na saúde mental. São de todos, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fono, daqueles que compõem uma equipe de saúde e que podem trabalhar com saúde mental. É responsabilidade de todos nós e temos que nos ajustar e nos adequar a essas novas formas de intervenções e até essas novas formas de adoecimento mental que estão surgindo e que vão surgir mais ainda. E Josué Carlos. Como lidar com os pensamentos de cobrança pelo futuro incerto? Por não saber das respostas, dar respostas a pessoas próximas quanto a se comportarem frente a essa pandemia. Pois por sermos graduandos, elas nos veem como se tivéssemos a resposta. E como lidar com a situação em que o sujeito não tem cuidado integral através de um trabalho em equipe de todos os profissionais de saúde que tenham nesse momento se faz ainda mais necessário. Eu acho que aí tem mais... eu acho que essa eu queria que você repetisse, porque acho que tem umas 2 ou 3 questões. Aí eu vou tentar aqui só pegar umas palavras-chave. Você poderia repetir para mim? Sim. Só um momento. Como lidar com os pensamentos de cobrança pelo futuro incerto? Por não saber dar respostas a pessoas próximas quanto a se comportarem frente a essa pandemia, pois por sermos graduandos, elas nos veem como se tivéssemos a resposta. E como lidar com a situação em que o sujeito não tem um cuidado integral, através de um trabalho em que a equipe de todos os profissionais da saúde, que nesse momento se faz ainda mais necessário? Eu acho que eu entendi. Tem algumas questões aí, né? São várias questões. Primeiro, eu acho que é um desconforto muito grande na questão que ele traz, que é um pensamento de cobrança, me parece talvez de familiares, que é como se uma cobrança de um futuro incerto e que ele cobrasse respostas por serem graduados, aí, graduandos de medicina ou de enfermagem ou da área da saúde de um modo geral, e aí como se eles quisessem respostas. Olha, uma coisa é alguém me fazer uma pergunta e eu ter condições de responder e me sentir seguro para responder. Outra coisa é eu dizer, olha, eu não estou preparado, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa formação. Então, se você é graduando, isso é comum acontecer, os familiares, de um modo geral, as pessoas mais próximas, quando a gente está estudando alguma área, eles começam a fazer perguntas, questionamentos, e já começam a achar e nos percebem diferentes. Mas uma coisa é eles nos perceberem diferentes, uma outra coisa é você achar, se você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período, à medida que o curso vai avançando, é que você vai aprendendo novas coisas. E mesmo depois que se forma, nós vamos estar sempre abertos e continuar a nossa condição de estudantes. Então, a gente nunca tem todas as respostas. Então, é preciso informar. Olha, eu não sei essa formação. Isso eu não sei. Eu preciso ler, eu preciso estudar. Enfim, é preciso que isso seja informado. Até porque, para que esses... mas você não está estudando? Entendeu? Você não podia saber. Digo, sim, eu vou saber, mas isso eu ainda não estudei, ainda vou estudar. É preciso que haja um discurso transparente, um diálogo transparente. Me parece que tem um pouco desse mal-estar aí, que você está se sentindo cobrado por isso, né? Por essas respostas, e tem que ter a resposta. Uma outra questão que você fala é do sujeito não ter cuidado integral com a sua saúde, quando todos numa equipe estão falando que isso é importante ter esse cuidado com o outro, com a saúde sua e do outro, e essa pessoa me parece que está relaxando aí, ou ignorando, ou negligenciando os seus cuidados. Bem, tem que saber por que essa pessoa está se negligenciando, né? Por que essa pessoa está agindo diferente, ela quer chamar a atenção dessa equipe, ela é do mesmo grupo da equipe, ou ela sempre foi assim, ou que a partir de que momento ela começa a apresentar esse tipo de comportamento contrário, de oposição. A gente tem que observar, as pessoas a gente não muda sem alguma razão aparente, é preciso ter alguma coisa por trás.
Então, se essa pessoa começa a apresentar-se de forma a negar o descuido, ou ao não cuidado, o não tratamento, ignorando qualquer tipo de situação nesse contexto, tem que ver por que ela está agindo assim, né? Às vezes, até mesmo para chamar atenção, entendeu? Às vezes, tem pessoas adultas que agem como crianças mesmo, fazem as coisas para chamar a atenção do outro, né? E é preciso ver o que seu colega tem aí, por que ele está, esse sujeito não está com cuidado integral com a saúde dele. Eu acho que é isso, Cleice. Certo, professor. Essa foi a nossa última pergunta. Uhum. Professor, muito obrigada pelo experimento. Você explicou perfeitamente e acredito que todos puderam compreender o que o senhor quis repassar. E agora eu passo a fala para a Érica. Muito obrigada mais uma vez, professor João, foi uma excelente palestra, muitas perguntas, muitos elogios. E esse tema é um tema, acho que inesgotável, né? Sempre vai surgir muitos questionamentos. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, uma palavra final? Sim, sim, eu gostaria de agradecer, eu não sei, eu corro até o risco de não ser injusto com todo mundo, né? Quero agradecer mais uma vez ao convite, ao grupo da professora Ana Karine da Saúde Mulher, ao grupo do PET, sob a coordenação da professora Sara, pela oportunidade de contribuir, de trazer essas questões, discutir aqui, e eu vou arriscar tentar citar os colegas que estão aí, além dos alunos, enfim, dos alunos da medicina, da enfermagem, as outras pessoas que estão aí, mas algumas pessoas também próximas de mim que eu convidei e que eu mandei o endereço e que estão aí, além dos professores, né, professor Bruno, que eu vi, a professora Lidiane, professora Lívia, Débora, Maiara, a Lívia, o professor Felipe, que estava aí, mas também tem algumas pessoas que são bem próximas de mim, que eu fiquei muito feliz de estarem aí, que eu vi, meu sobrinho Felipe e minha irmã, a mãe dele, que estavam aí assistindo, a minha amiga e comadre Conceição Furtado, que é professora também da UFMA, do Departamento de Psicologia, minha prima Eliana Cabral, que estava aí, espero não cometer um agafe de esquecer mais alguém tão próximo, mas fico feliz de ter colaborado, de ter partilhado um pouquinho desses conhecimentos, desses saberes. O saber deve ser partilhado, e a gente está sempre partilhando. A gente não troca conhecimento, a gente partilha. E eu, mais uma vez, aprendi também com vocês aqui. E é isso, eu agradeço muito e até qualquer hora. Dia 1º tem eu e a professora Sara, estamos num outro evento aí que eu já recebi, né, professora? E é isso, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus, fiquem com saúde, no Deus que vocês acreditam, seja ele qual for, seja qual for a religião, e saúde para vocês todos. Uhum. Túlio, entendeu? Em breve nós vamos voltar com nossas aulas de psicologia, né, os demais, aí o 8º período, é isso aí. Um abraço a todos, professora Érica, é com você. Muito obrigada, professor. Queria agradecer a todos que estiveram presentes e informar que o certificado da live vai estar disponível no e-mail cadastrado no ato da inscrição. Eu queria deixar também aqui um convite para assistir às nossas próximas lives do PET Saúde, né? A gente vai ter uma live no dia 22 sobre saúde indígena e Covid, vai ser às 19 horas. E também no dia 27, às 18h30, teremos outra live sobre saúde mental e espiritualidade dos profissionais de saúde frente à pandemia. Fica aqui o nosso convite. Muito obrigada a todos e boa noite.